Grande abraço a todos. Programa Questões de Fé, dia 2 de setembro. Iniciamos este mês de setembro, chamado Mês da Bíblia. E estamos com vocês neste programa sábado de manhã, às 10h30 até ao meio-dia. Rádio América também presentes. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio América. Domingo, de 9 horas da manhã até, eu não sei, 11h30, 11h15, eu não sei. É a partir das 9 horas da manhã na Rádio América. E a Rádio América também pode participar para o sábado seguinte, 3469-2505, 3469-2505. Lembrando que todos podem participar do Faço Parte. Faço Parte é uma campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que ajuda a manter as atividades da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Já deixo aqui meu convite para que todos possam participar aqui conosco. Muito bem, então aí está a participação. Guilherme vai ler as participações lá pelo segundo, terceiro bloco, vai depender do tempo. E aqueles que participarem, hoje teremos kits especiais por causa do mês de setembro. Na verdade, o mês de setembro, ele é dedicado, não que o mês de agosto, o mês de julho, o mês de junho, então, todos os meses do ano não sejam meses em que nós devemos amar a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura e assim por diante. Não, é que no mês de setembro, tradicionalmente, há uma intensidade de formação bíblica, de cursos, de orientações, mais do que nos outros, para impulsionar a nós, cristãos, católicos, a termos maior apreço, maior conhecimento da Sagrada Escritura. E também porque é no mês de setembro, o mês de setembro, é dedicado à Bíblia por causa de São Jerônimo, cuja memória celebramos neste mês. Nós temos uma frase de São Jerônimo que diz: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, teremos 2 kits especiais sobre a Palavra de Deus. Uma Bíblia de Jerusalém, a melhor tradução que pode existir, muito bem feita. 2 livros de estudo sobre a Bíblia, um livro para criança sobre histórias bíblicas, tudo cortesia da nossa livraria Paulus, nossa querida livraria Paulus, e a edição da revista Faço Parte. Participe do programa, se você quiser participar, o telefone é 3469-2531, Belo Horizonte. Eu sei que tem gente que nos vê em tudo quanto é canto, viu? Encontrei gente que nos viu em Poços de Caldas, Governador Valadares e assim, Ponte Nova, né, Guilherme? Ponte Nova, ainda mais. Parece que a TV Horizonte tem uma... A TV Horizonte tem uma filial lá, né, que é a TV Educar, que transmite o programa. Transmite não só esse programa, como... mas tem vários programas aqui da TV Horizonte, mas tem vários programas próprios dela. De lá, né? É uma parceria que foi feita. Uhum. Bom, então você pode participar de outras cidades também, só colocando 3469-2531, o facebook.com/questões.de-fé, pelo WhatsApp 996-428-473 e uma forma super fácil, né? Questões de Fé, que é o e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Essa semana eu vi um filme na Netflix chamado A Promessa. O filme me suscitou uma curiosidade muito grande e eu fui pesquisar em todos os sites de pesquisa, porque o filme trata do genocídio da Armênia no começo do século XX, 1915. A Primeira Guerra Mundial, 1914,
e o genocídio da Armênia é feito pelos otomanos, que negam, a Turquia nega isso hoje, mas o Papa Francisco também já reconheceu. Então o filme é uma história passada dentro desse contexto. E eu vi esse filme e vi várias informações também e queria compartilhar com vocês alguns sentimentos que me brotaram. A Armênia, que fica entre a Ásia e a Europa, ela é mais europeia do que asiática, ela fica ao norte da Turquia, porém é um território bem menor, acho que cerca de 3 milhões, 4 milhões de habitantes, é um país maravilhoso. E o mais interessante, a Turquia a Armênia é profundamente cristã. Século 300 depois de Cristo, missionários estiveram lá, mas antes disso já se atribui a São Bartolomeu Apóstolo, ele que começou a evangelizar a Armênia e ali foram se constituindo algumas comunidades cristãs e o país era, evidentemente, como todos de outras religiões pagãs antes do cristianismo. A partir desta evangelização, a Armênia foi constituindo várias comunidades cristãs, fruto da evangelização. E em seguida, a Armênia, no ano 300, foi o primeiro país da história do cristianismo a transformar o cristianismo em religião de Estado. Depois, mais ou menos de uns 10 anos, ou acho que menos, 10, 15 anos, Roma, não Constantino, porque tem muita gente, o pessoal é burro, né? Fala que Constantino que transformou o cristianismo em religião do império. Não é verdade. Foi antes, foi o imperador Valério. O imperador Valério é que liberou o cristianismo das perseguições. E depois, Constantino, que nunca foi cristão, foi batizado pelo Ariano, portanto herege, antes de morrer. É que, naturalmente, por questões políticas, deu amplos poderes e transformou as estruturas do império em estruturas do cristianismo, mas por questões políticas e não por fé. Então, a Armênia foi o primeiro país. E aí vem uma outra coisa. O cristianismo se implantou na Armênia até os dias de hoje. 97% dos armênios são cristãos praticantes, coisa inédita. E por que isso? 3 fatores. Em primeiro lugar, foi profundamente evangelizada. Não foram conversões em massa, forçadas, como no Brasil. Foi evangelização séria. A Armênia passou por esta evangelização e constituiu comunidades cristãs, como também outros países da Ásia, como por exemplo, a Coreia do Sul e assim por diante. A segunda coisa que a Armênia teve de importante é a identificação do cristianismo com a cultura armênia. Ou seja, o cristianismo ele tem uma base cultural que se identifica com a etnia. E terceiro ponto, perseguições violentas em toda a história por causa da fé cristã, sendo a grande e última perseguição, onde morreram 1.500.000 pessoas pela Turquia, naquela época, no início do século XX, 1915, 14, 15, por causa do Islã, dos muçulmanos que mataram porque não queriam a Armênia, enfim, queriam que os armênios fossem islâmicos. E os armênios resistiram bravamente, foram quase dizimados, depois anexados à Rússia, depois da Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a Rússia também impôs o ateísmo, os armênios reagiram e ficaram livres, agora no século XX, quase na segunda metade do século XX, e hoje é um país próspero, um país democrático, onde o cristianismo continua firme. Queria compartilhar isso com vocês, sabem por quê? Para mostrar que alguns países no mundo fogem à regra da secularização selvagem que acontece principalmente no Ocidente. Eu citaria, por exemplo, a Irlanda, a Polônia,
os Estados Unidos. A comunidade católica nos Estados Unidos cresce apesar de tudo. Há mais católicos nos Estados Unidos atualmente que no próprio Brasil. O Brasil está cada vez numa situação muito difícil. E Irlanda, Polônia, são mais de 80% de católicos, com todas as dificuldades e praticantes. E quais são as razões? Evangelização, a cultura, se identifica a cultura. E terceiro ponto, a fé católica se transforma na motivação de preservação da própria identidade. Esses países, há outros também, eu estou citando os mais conhecidos. Eu, por exemplo, não sabia da Armênia, estou compartilhando agora. Porque quando a gente vê outros países, é o caso do Brasil, onde a população católica em pouco tempo saiu de 98% para 50%, e se supõe que daqui a uns 20 anos será minoritária, o que acontece com o nosso país? Não houve evangelização, a igreja não está envolvida na cultura do povo. E terceiro ponto, a identidade católica não soube preservar-se porque não é a mesma identidade do povo brasileiro. Essa é a verdade, não há outra alternativa. Portanto, vamos chamar a atenção nossa, da própria igreja, da própria instituição no Brasil, que está falhando de maneira muito grave. Para vocês terem uma ideia, os países da América Latina de língua espanhola ainda permanecem católicos em cerca de 70% a 80% em quase todos os países. Aliás, eu diria 80%, Peru, todos os países da América Latina. Chega no Brasil, um descalabro. Nós temos que pensar o que está acontecendo no nosso país. Em cerca de 2 anos, de 2014 a 2016, o Brasil simplesmente perdeu 10 milhões de católicos. O que está acontecendo? Voltamos daqui a pouco.